assunto importante aqui no Ver Mais. Queimação, irritação na garganta, dor no peito. Sabia que isso pode ser refluxo? E é um problema muito comum, que não afeta só adultos, mas também bebês e crianças sofrem com ele. O que pode gerar muitas dúvidas e preocupações dos pais. Afinal, quando que é normal o refluxo e quando vira um problema de saúde? Quais os sinais de alerta e quais os melhores tratamentos, é claro? Para esclarecer tudo isso sobre esse assunto, nós convidamos a gastropediatra, a doutora Angélica, que vai nos ajudar a entender melhor o refluxo infantil e como lidar com ele. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Me chamou a atenção até a sua especialidade, né? Que é difícil encontrar. Quem é pai e mãe sabe que encontrar um gastropediatra é bem difícil. É verdade, é uma especialidade que não é tão comum, embora tenha uma grande demanda, né? Muitos pacientes, muitas crianças com algum problema gastrointestinal, mas temos, aqui em Santa Catarina, temos alguns colegas, sim, gastropediatras. Pois é, o refluxo é algo que, às vezes, você demora a identificar que tem. E muitas vezes existem alguns mitos, né? Algumas coisas que parecem funcionar para todos e por isso que a gente traz esse assunto. O que é exatamente o refluxo e por que ele acontece? Talvez esse seja um dos temas com mais mitos dentro da pediatria, da gastropediatria. O refluxo é o retorno do líquido ou do conteúdo do estômago aqui para o esôfago e às vezes pode chegar até a boca e a criança eliminar. É o famoso golfo ou a regurgitação do bebê, né? Então o líquido sobe e sai. Isso não necessariamente é uma doença. Na verdade, na menor parte das vezes é uma doença. Na maior parte das vezes é o que a gente chama de fisiológico. É normal, faz parte do funcionamento do estômago, do trato digestivo da criança e é até necessário para o bom funcionamento. Então, embora assuste os pais, às vezes as crianças regurgitam com muita frequência, não necessariamente vai causar algum mal ou vai precisar ser tratado. Doutora, falando nisso, né, é normal quando o bebezinho ali de colo deu mamar, põe no ombro, daquele tapinha, né, nas costas para arrotar, né? Isso é indicado? Esse é um grande mito também. Na verdade, não existe a obrigatoriedade de colocar o bebê para arrotar. Eu sei que muitas famílias acham que se não colocar para arrotar, o bebê vai regurgitar e vai se afogar, né? O grande medo das famílias é dessa criança se afogar. E colocar para arrotar não impede da criança regurgitar. Então, o que acontece? O bebê mamou, por exemplo, mamou no peito, se acalmou, dormiu ali no peito. Muitas mães colocam a criança de pé e nesse movimento a criança acorda, começa a chorar e tem que começar todo o ciclo de novo, amamentar, pôr para dormir. Ou então as mães, quem estiver assistindo, vai se identificar. Fica 40 minutos na madrugada com o bebê no colo e, meu Deus, meu filho não arrota, ele tem que arrotar, senão eu não posso pôr ele para deitar. E não existe essa regra, não existe essa obrigatoriedade. Quando que eu ponho o bebê para arrotar? Quando eu perceber que ele precisa arrotar. O arroto, né, a gente chama na medicina eructação, é o gás que sobe do estômago. Então, a criança que mamou e ingeriu muito gás, ou bebês que mamam muito na mamadeira, engoliu o ar, esse ar tem que sair. E como a gente percebe que o bebê precisa arrotar? Ele fica desconfortável depois que mama. Então, é o bebê que mamou e está, né, se contorcendo, se incomodando. Nesse caso, coloque para arrotar. Agora, o seu bebê dormiu, deixa dormir e você vai dormir também. Por falar em dormir nessa fase ali, nos primeiros meses, os médicos também recomendam colocar o bebê mais alto. Em alguns casos, botar até tijolo embaixo da cama. Digo isso porque foi o que me foi recomendado na época, praticamente 20 anos atrás. Qual que é a sua opinião, mas o que você fala sobre isso? Em crianças maiores, acima de 2, 3 anos, a recomendação é que elevar a cabeceira até pode ajudar quando a criança tem um sintoma típico de refluxo, que é essa criança maior que tem essa dor na região de trás do tórax ou sente a sensação de refluxo. Agora, em bebês pequenos, abaixo de 2 anos, não é a posição mais recomendada. Além de não ajudar nas regurgitações e no refluxo, ela ainda pode ser um pouco mais perigosa do ponto de vista respiratório. Então, os bebês precisam dormir retinhos de barriga para cima. Tá? Essa é uma posição que deixa a via aérea um pouco mais aberta, então a criança respira melhor. Se a criança está inclinada, ela vai caindo, né? Você coloca ela de um jeito, de manhã ela está toda dobradinha lá e isso fecha a via aérea da criança e pode ter um risco respiratório. Bem, se a gente que é adulto tem dificuldade às vezes de expressar o que está sentindo, né? Porque são sintomas que confundem, né? Uma azia, a gente pensa em dor de estômago, mas não pensa em refluxo.
Em bebê e criança, como que é feito o diagnóstico preciso? Às vezes é um desafio, nem sempre é fácil. E é importante também deixar bem claro que existe a doença do refluxo do adulto, que é diferente do refluxo da criança maior, que é diferente do refluxo do bebê. Então, não é a mesma doença, nem o mesmo tratamento, nem o mesmo diagnóstico. Mas no bebê, sintomas que a gente pode pensar em doença do refluxo. Bebê que regurgita excessivamente, então vomita excessivamente, é muito irritado, não está ganhando peso, não consegue mamar muito bem, ou que às vezes vomita sangue. Todos esses são sinais, embora não sejam só de doença do refluxo, existem várias outras doenças que podem fazer isso e são até mais comuns que doença do refluxo. Na criança maior, geralmente a criança já consegue falar, volta um líquido, eu sinto um gosto ruim na boca, eu tenho dor quando eu como, às vezes vem junto com uma dorzinha no estômago. E no adulto são sintomas ainda mais típicos, né, de sentir mesmo uma queimação, dizer que tem queimação. Mas são doenças diferentes dependendo da faixa etária. Em quais casos entrar com medicação? No bebê pequeno, na minoria dos casos. Os bebês, eles são hipermedicalizados hoje, né? Qualquer sintoma desconfortável, a gente dá uma medicação. E acontece que no bebê, a maior parte das vezes, 70% dos bebês vão ter regurgitação. E vai ser fisiológico, vai ser normal, que não exige nada de remédio. Então, a gente só vai usar a medicação quando eu tenho uma evidência de que esse refluxo está causando algum problema. Então, tem uma feridinha no esôfago, ou esse bebê não está ganhando peso, ou esse bebê não mama de jeito nenhum e eu já excluí outras causas para isso. Nessas situações, a gente pensa em medicar, mas não é todo bebê que regurgita que precisa de uma medicação. E assim, a longo prazo, o refluxo, se não tratado, ele pode trazer problemas mais graves? No longo prazo, anos, décadas, pode, que principalmente a gente vê em adultos, né? Então, os adultos que têm muito refluxo, então fica queimando ali um pouquinho o esôfago, pode gerar ali uma lesão no esôfago, que no futuro causa muita dor, pode causar uma alteração anatômica ali da região. Agora, em bebês que regurgitam com frequência, em geral não causa muitos problemas não, principalmente quando a gente fala em regurgitação fisiológica, né? Nesse refluxo normal do bebê. Em geral, o bebê ali, a partir de 6 meses, quando fica sentadinho, começa a comer comida sólida, melhora muito da regurgitação e com 1 ano praticamente está zerado. Então, o que a senhora recomenda para aliviar os sintomas nos bebês e nas crianças? Aliviar em casa? Bom, nos bebês, a primeira coisa talvez seja a gente observar como esse bebê está se alimentando. Como que é a mamada, o quanto se ele recebe fórmula, o quanto de fórmula ele está recebendo, porque às vezes o bebê regurgita muito e tem muito refluxo, porque também está mamando demais. Né? Às vezes muitas e muitas mamadeiras, aquele bebê muito guloso e acaba regurgitando com frequência. Então, avaliar a mamada, isso o seu pediatra tem que fazer, né? Acho que talvez a primeira dica mais importante é ter um bom pediatra para chamar de seu, para acompanhar regularmente essa criança, um pediatra atualizado que esteja atento a esses sinais. Nas crianças maiores, é importante a gente também observar o padrão alimentar. Então, hoje as crianças comem muito alimentos ultraprocessados, industrializados, muitas bebidas gaseificadas, né? Então, evitar isso, evitar cafeína, evitar, às vezes, chimarrão, se é o hábito da família, que são muita pimenta, que são alimentos que podem também piorar um pouquinho o refluxo. Mas o principal é ir em um bom profissional que vai orientar caso a caso, individualmente, o que precisa ser feito de fato e se precisa de algum exame ou não. Doutora, antes dos bastidores a gente conversando, tu falou de uma outra dica que às vezes a gente, como pai e mãe, nem se dá conta que faz na hora de trocar a fralda, que também é um alerta importante, né? Com certeza. Muitas vezes o bebê mamou e logo depois de mamar, existe um reflexo, que a gente chama reflexo gastrocólico. Mamou, chegou comida no estômago, o estômago avisa o intestino para funcionar e o bebê já evacua, né? Às vezes está no peito e já está evacuando. E aí, a mãe se vê na necessidade de trocar a criança. Então, o bebê acabou de mamar, na hora que vai trocar, é muito comum a gente puxar a perninha para cima, esmaga a barriga, e nisso que esmaga a barriga, aumenta a pressão do abdômen, a criança vomita e regurgita. Então, se o bebê acabou de mamar e você precisa trocar, talvez virar ele de ladinho, troca ele de lado para não esmagar muito o abdômen e não provocar essa regurgitação. Doutora Angélica Nau, maravilhosa, né? É um assunto que trouxe de uma forma muito didática, muito simples de se entender. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada, Keltrin. Você, pai, mãe que está nos assistindo, quer compartilhar essa entrevista com alguém? Ainda hoje vai estar disponível já no nosso canal no ND Play. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada.